Essa é a última música, então. Essa é a última música, né, tia? Ah, pode cantar mais duas, porque. Pode cantar mais duas, Paulinho. Tá. Então eu vou cantar o Fado do Perdão, depois eu vou fazer uma prece da Ave Maria. Carrego velhas memórias como pedras no meu peito, palavras que me feriram e ainda me fazem efeito. Guardei tudo em silêncio, sem saber deixar partir, e o passado vai vivendo sem me deixar seguir. Disseram-me não esqueças, mas esquecer não é curar. Há feridas que não somem, só se aprendem a soltar. E o peso de quem magoa também vem quem ficou. E a dor que se aumenta nunca ninguém venceu. Perdoar não é esquecer, é libertar o coração, é deixar cair as correntes que prendem a emoção. Não carrego a dor do outro, nem o que me fez sofrer, que só vive em liberdade quem aprende a perdoar. Já tentei guardar rancor, como quem guarda proteção, mas só me prendeu mais forte num lugar sem solução. E vi que perdão não é fraqueza, nem derrota, nem favor. É coragem de quem solta o que pesa mais que amor. Hoje deixe o passado sem querer reescrever, que há histórias que nos modam, mas não nos deixam crescer. E ao soltar o que me prende, sinto a vida renascer. Que o perdão não tira nada, só ensina a viver. Perdoar não é esquecer, é libertar o coração, é deixar cair as correntes que me prendem a emoção. Não carrego a dor do outro, nem o que me faz sofrer, que só vive em liberdade quem aprende a perdoar. Que só vive em liberdade quem aprende a perdoar. Quem aprende a perdoar.
Encerrou mais alguma, tia? Pode, vamos começar, né? Aqui está dando 19h31. Deixa eu olhar aqui. Nós estamos com 9 pessoas, o Jonas já chegou. Então, vamos começar. Né? Estamos aqui com convidados. Estou vendo aqui que a gente tem convidado hoje. Mônica, né, que está aí, novata. Seja bem-vinda, viu, Mônica? Vamos fazer o nosso estudo hoje, que Obrigada. você possa aproveitar. E seja bem-vinda, sinta-se acolhida aqui pela turma, tá bom? Obrigada. Vamos então fazer a nossa prece, né, gente? Para a gente começar o trabalho. Passar as palavras para o Jonas. O Jonas hoje tinha um versículo para falar. Eu comecei a rir dele, falei, se vira agora. Tem um versículo, eu, coitado, agora. Mas nada demais, né? Para Jonas Poli. Então, vamos lá fazer a nossa prece. Mestre Jesus, querido amigo, estamos aqui em seu nome mais uma vez, nessa sala fraterna, de respeito, de amor, onde juntos, Senhor, formamos essa corrente que chega ao Pai, que nós pedimos força para o nosso trabalho, pedimos a paciência, pedimos para que tenha conosco a paciência de sempre, a nos conduzir rumo à perfeição. Muito obrigado, Senhor, por nos legar tantos conhecimentos, tanto material para andarmos em linha reta. Que assim sejamos aqui, Senhor, contigo, procurando sempre a renovação em todos os sentidos. Que nós possamos, Senhor, entender toda a aula, todo o seu material, que nos conclama a transformarmos em todos os sentidos. Muito obrigada, fique conosco, que assim seja. Vamos lá, então. O Jonas está aí hoje para falar para nós sobre um versículo. Eu ri, foi dele. Então, Jonas, fica aí à vontade, tá? Você já conhece a turminha, né? Você sabe como é que vai dar. Bom, uma boa noite a todos, primeiramente. Queria agradecer aí essa oportunidade que o pessoal me dá, né, de trabalhar um pouquinho. E vou tentar compartilhar aqui uma apresentação. Do que consiste a lei? Bom, a pergunta que foi passada para a gente do que apresentar, do que conversar hoje, foi exatamente isso. O que consiste a lei? É uma referência ao Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, que também está em Lucas 3:11, e que está escrito, com algumas mudanças de uma tradução para outra, mas está escrito: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Bom, a lei e os profetas, sobre o que Jesus está falando? Antigamente, o livro, a lei, era o que hoje a gente tem como o Velho Testamento. Só que o Velho Testamento, para os judeus, era dividido em duas partes. É ainda, até hoje, dividido em duas partes. Os 5 primeiros livros, o Pentateuco, que eles chamavam de lei, que é a lei. E os demais livros são os livros dos profetas. O livro do profeta Isaías, profeta Jonas e todos os outros é considerado o livro dos profetas. Então, quando Jesus dizia nisso consiste a lei e os profetas, estava querendo dizer que nisso constitui tudo que se tem de ensino, tudo que se tem anotado, tudo que a gente tem de tradição se resume a isso. E isso a gente também pode trazer um paralelo com a lei
em que consiste a lei e onde ela está, né? Que ela não está gravada em códigos, ela está gravada na nossa consciência. Então tem uma pergunta feita por Kardec lá no Livro dos Espíritos. A pergunta é: o que devemos entender como lei natural? Aí os espíritos responderam a Kardec: a lei natural é a lei de Deus. Ela orienta o homem para toda a sua felicidade, mostrando o que convém fazer e evitar. E o homem é feliz quanto mais ele se aproxima dessa lei. E ele é infeliz quanto mais ele se afasta dessa lei. Então, é praticamente a lei da felicidade. É a regra da felicidade, essa lei, a lei de Deus. E que consiste exatamente nisso: fazer para os outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Por isso que Jesus disse. Então, a lei de Deus, a lei natural, está lá, grafado então, no Livro dos Espíritos, né, na pergunta 614, que é a lei de Deus, que é voltada para a nossa felicidade. Mas nós também podemos associar essa lei a uma outra lei, a, que foi uma vez perguntado para Jesus, né, sobre justiça, sobre lei, sobre ordem, o que devia e o que não devia fazer. E Jesus explicou, contou uma parábola, a parábola do administrador infiel, que tomava conta do dinheiro do patrão e, como ele era um mau funcionário, um mau servo, ele ia ser demitido. Ele, imaginando que pudesse ser demitido, então ele começou a, como ele gerenciava o dinheiro do patrão, ele começou a dar dinheiro para as pessoas, o dinheiro do patrão. Então, se alguém devia 100 dinheiros, né, e fosse lá fazer a quitação do débito, ele fazia um desconto. Ele falava assim: oh, então você que deve 100, agora eu pago 80 que está certo. Então, ele começou a dar desconto na dívida do patrão dele, pensando no seguinte: quando eu for mandado embora, eu vou perder todo o meu prestígio, todo o prestígio que eu tenho adquirido aqui com esse cargo, as pessoas não vão mais me respeitar. Daí o que, que ele começou a fazer? Ele começou a dar o dinheiro do patrão como desconto para os devedores, para que ele pudesse ter uma vantagem. Porque ele pensou assim: essas pessoas vão ficar me devendo um favor. Essas pessoas vão gostar de mim, né? E eu vou conseguir alguma coisa com elas, mesmo depois que eu for mandado embora. Então, o, o servo, o mau servo, o mau administrador, então ele furtava do patrão, né, para tirar vantagem. Ele usava o que não era dele. Então, se a gente tem a lei de Deus escrita na nossa consciência, então a nossa consciência é o nosso tribunal. E para a gente ter a consciência limpa, para a gente ter a consciência tranquila e não infringirmos a lei de Deus, nós devemos então lembrar que Jesus, depois continuando para explicar do administrador infiel, ele disse assim: não podei-vos servir a Deus e a Mamon, porque você não pode servir a dois senhores. Se você quiser servir a um, vai desagradar ao outro, e se for servir ao outro, vai desagradar o primeiro. Então, querendo colocar Deus e Mamon, né, como se fossem forças opostas, mas Mamon aí não como sendo uma divindade, um demônio, Mamon sendo então o dinheiro, o tesouro, as propriedades. E Jesus não estava condenando, quando falou da lei
de agradar a Deus ou a Mamon, ele não estava condenando o uso do dinheiro. Ele estava condenando o servir. Quem não pode servir a Deus e a Mamon. Então, o problema que Jesus identificou no servo infiel era que ele servia a Mamon, e não que ele tinha ou não tinha dinheiro. Por quê? Porque volta lá na lei da consciência, na lei que Jesus disse: fazei aos outros o que quereis que os outros fizessem. Por quê? Porque ele estava lesando o patrão dele. Ele estava tirando vantagem, né, aproveitando, tirando vantagem de uma outra pessoa, aproveitando da esperteza dele, da inteligência dele, para se aproveitar do, da, do dinheiro do patrão para tirar vantagem. Então, a lei de Deus é a lei, né, que conduz ao amor, à justiça, à caridade, que faz o progresso ao nosso redor. Quando a gente fala, de novo, de Mamon, que Jesus não condenava o uso do dinheiro, mas condenava o mau uso do dinheiro, a gente pode imaginar que o mau uso, não só do dinheiro, mas da sua influência, do seu cargo, do, do seu prestígio. Quando você faz uso disso para tirar vantagem das outras pessoas, você está infringindo a lei de Deus. Você está infringindo a lei que disse que você só pode fazer para os outros o que gostaria, que os outros gostariam, ou que você gostaria que os outros te fizessem. Lá na questão 629, os espíritos Kardec pergunta aos espíritos: que definição se pode dar de moral? Qual é a definição que nós temos de moral? Aí os espíritos disseram: é a regra do bem proceder, fundada na observação da lei de Deus, que orienta o bem de todos. Então, ou seja, de novo, Jesus falou lá que não pode fazer para os outros o que não gostaria que os outros nos fizessem. Só pode fazer o que você também aceita. O seu direito termina quando começa o direito do outro. O seu espaço acaba quando começa o espaço do outro. É a moral, é a regra moral, é a lei moral. E o que é a moral? Onde está a moral? Aí os espíritos disseram: é o que não termina em nós, né? É a regra do bom proceder, da observância da lei de Deus, limitando, né, o que você tira de proveito e o que você dá de proveito para os outros. E Mamon, de novo nessa história. Quando Mamon assume o centro. Então, quando Jesus disse de servir a Deus e a Mamon, quando Mamon assume o centro, é a lógica da prioridade. Então, vamos lá. O que você faz? O que você possui? Como você adquire? Como você usa? Qual que é a prioridade do que você, de como você consegue as coisas? Você passa por cima de alguém? Você consegue honestamente? E depois, quando você usa, como você usa o que você tem? Você usa dignamente, sem prejudicar ninguém? Ou você só usa em benefício próprio? Então, essa lógica do que você dá prioridade, no que você consegue e no que você usa, te aponta se você está servindo a Deus ou a Mamon. E o servir a Mamon aí é dar preço nas coisas, é usar de egoísmo, de querer as coisas para si, de tirar vantagens, de passar por cima do seu semelhante. O que Jesus disse que seria infringir a lei. Então a gente precisa sempre fazer uma escolha, né? Uma escolha de qual caminho seguir. Mas às vezes a gente acha que é uma decisão só
e uma decisão grande e que uma vez tomada está resolvido. Mas a gente se esquece que essa decisão a gente precisa tomar toda hora, em cada mínimo detalhe da nossa vida. A gente precisa tornar um hábito, né, essas boas decisões, essas pequenas decisões, para a gente criar um padrão de comportamento. Então, quando a gente sempre escolhe o caminho digno, o caminho correto, o caminho que não tira proveito ou não fere o direito de ninguém, você está, de novo, escolhendo entre servir a Deus ou a Mamon. Mas são nas coisas simples, são sempre nas coisas simples. E não é uma decisão grande que você vai ter que tomar na sua vida de qual caminho seguir, mas são muitas coisas que aparecem no nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu vou escutar no ônibus, eu vou ouvir música no ônibus. E vou ouvir alto, porque eu vou escolher músicas boas para ouvir. Mas são boas para mim, né? Nem todo mundo que está ali do meu lado vai querer ouvir a mesma música que eu estou ouvindo. Então, quando eu estou preocupado em me agradar, independente se eu estou desagradando o outro, eu estou escolhendo nessa pequena decisão. Nesse caso, eu estou servindo a Mamon, não estou servindo a Deus, no propósito de fazer as coisas para ajudar o semelhante. Então, a gente pode supor que se tem um caminho de um lado e do outro, tem coisas que não têm uma neutralidade. Eu preciso escolher uma atitude para ser tomada que ou eu vou fazer o bem ou eu vou fazer o mal. Ah, mas tudo eu estou fazendo mal? Olha, se você não estiver fazendo mal para ninguém, mas para ninguém mesmo, tudo bem, você está servindo a Deus. Agora, se você estiver sendo neutro e não está fazendo bem nenhum, você já está servindo a mamão de novo. Então, imagina o seguinte: imagina que você tenha dinheiro e com esse dinheiro você monte uma empresa. E essa empresa, se você estiver servindo a Deus, você vai dar emprego para as pessoas, você vai dar oportunidade da pessoa ganhar o pão dela dignamente. Então, isso é servir a Deus. Agora, a mesma pessoa tendo uma empresa, ou seja, ter a empresa não é o problema, mas o uso que você faz dela. Você tendo uma empresa, você pode esfolar os seus funcionários, exigir que eles trabalhem mais do que aguentam, pagar menos do que eles merecem, contratar menos funcionários e forçar com que eles tenham que trabalhar mais do que seria normal uma pessoa trabalhar. Você está servindo a mamão. Você não está usando, você não está usando o bem que você tem para serviço ou em benefício do próximo. Você está usando só para o seu benefício, só para o seu, tirando só para tirar vantagem para você mesmo. Então, quando você faz isso, você escolheu um dos caminhos, né? Tirar, vou me esfolar o funcionário ou vamos dar uma oportunidade dele trabalhar, dele ganhar o salário dele, dele viver dignamente, dele melhorar de vida. Então, em cada situação dessa, nós escolhemos em cada uma das pequenas decisões da nossa vida se a gente está servindo a Deus ou a Mamon. A matéria é um instrumento. O dinheiro, o corpo, os bens, tudo é necessário. Então, imagine o seguinte: é só fazendo um adendo, né, para não imaginar que eu tenho que vender tudo que tenho e dar aos pobres que eu vou cumprir com a lei. Não, é o bom uso, tá? Porque nós precisamos da matéria para a evolução do nosso espírito. É aqui na matéria, é aqui nesse mundo, é aqui nessa encarnação que nós vamos trabalhar, que nós vamos viver juntos, que nós vamos entrar em contato com os nossos irmãos, viver em sociedade, beneficiar e ser beneficiado, trabalhar e receber trabalho. E para viver nesse mundo, para poder trabalhar,
Os bens materiais são necessários. Eu preciso de roupas, eu preciso de alimento, eu preciso de um lugar para morar. Então, é necessário que tenhamos essas posses, esses bens, mas, né, não é isso que é o servir a Mamon. O servir a Mamon é o uso que eu dou, o uso que eu faço, que eu tenho das coisas que eu possuo. Então, se eu tenho alguma coisa e essa coisa é sempre para ajudar, então eu estou servindo a Deus. Se é egoísta, estou servindo a Mamon. Mas eu tenho que possuir. É necessário na vida material que o nosso corpo, que funciona como ferramenta de ação de Deus, tem uma necessidade e essa necessidade a gente supre com dinheiro. E tem a lei de conservação também, né? Nós precisamos conservar nosso corpo, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Não é aquele amor exagerado ao próprio corpo, mas precisamos cuidar da ferramenta que Deus nos deu. E para cuidar dessa ferramenta, nós precisamos aí, então, de dinheiro para tomar conta da nossa saúde. Mas, mesmo aí, nós precisamos tomar cuidado com os limites. De novo, quando eu penso em cuidar do meu corpo, por que eu penso em cuidar do meu corpo? Será que é uma atitude egoísta de eu quero ficar bonito, eu vou operar aqui tirar essa ruguinha, vou implantar esse cabelo aqui porque eu quero ficar bonito, porque eu gosto do meu corpo. Então, aí já passou do limite, né? Você tem que cuidar do seu corpo, mas não de forma egoísta, para que seu corpo, imagine que se você não cuidar do seu joelho agora, você vai dar trabalho para as pessoas que vão cuidar de você quando você ficar velho ou mais velho. Se você não cuidar da sua saúde agora, você vai dar trabalho para os outros já já. Então, você precisa cuidar de você mesmo para que você mesmo consiga ajudar os outros. Você consiga trabalhar mais tempo na obra de Deus, mais tempo em prol do seu semelhante. Agora, se você pensa em cuidar da sua saúde, da sua ferramenta, só para o seu prazer, aí você já está infringindo, né, essa ideia da lei de Deus. Você já está deixando de pensar no seu semelhante e pensando mais em você, até quando você cuida do seu próprio corpo. A justiça como expressão da lei. Não há espiritualidade verdadeira sem honestidade, respeito ao compromisso e cuidado com o direito do próximo. Compromisso. Então, teve uma vez que pediram para Jesus se era lícito pagar imposto, né? E imposto para Roma, que era um povo que estava dominando ali, o povo judeu, e era um problema político. Aí Jesus pegaram um peixe, de dentro do peixe tiraram uma moeda, e na moeda, Jesus pegou a moeda e mostrou: do lado dessa moeda não tem a face de César? Então dai a César o que é de César. Então ele estava querendo dizer ali que nós temos que honrar com os nossos compromissos, que nós temos que cumprir com as nossas pendências. Nós temos que ser bons cidadãos, cumprir com as nossas obrigações, pagar os nossos impostos, pagar as nossas dívidas. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que usa essa ideia de que não se deve servir a Mamon, que eu não preciso de dinheiro e os outros também não precisam do dinheiro, então eu não vou pagar. Porque você deveria abrir mão do seu dinheiro a meu favor, né? Porque assim eu não preciso te pagar. Mas não, nós precisamos honrar com os nossos compromissos, honrar com a
socialmente falando, com os nossos impostos, com a lei do país. Então, nós temos que ser honestos, responsáveis, respeitosos e cumprir tudo que tem que ser cumprido perante a lei dos homens. E o mundo físico, né, a matéria do mundo físico, é um mundo que está aqui inteiro para que a gente use para trabalhar nós. Então, o mundo físico existe para a evolução de nós como espíritos. Então, se nós não cuidarmos desse mundo, não pensando só na gente, pensando nas outras pessoas que vivem no mesmo mundo, nós também estamos nos afastando da lei de Deus. Então, quando você joga um papel de bala no chão, quando você usa uma folha de papel a mais, sabe aquela ideia ecologista? Então, nós temos que cuidar do planeta. Nós temos que pensar não só em nós, mas pensar nas outras pessoas que vão precisar desse planeta para nascer aqui, para viver aqui, para evoluir aqui, e que quanto mais estragarmos esse lugar, pior vai ficar para as pessoas que a gente nem conhece, que vão vir depois. Então, cuidar desse lugar também é uma forma de pensar no próximo. Então, se a lei de Deus é fazei aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem, praticar a lei também inclui cuidar deste lugar. Quando o preço toma lugar do valor, a inversão começa quando medimos pessoas pelos bens, cargos, aparência, esquecendo consciência, serviço e amor. Isso é muito comum também. A pessoa tem um cargo, a pessoa tem um carro bom, mora numa casa bonita, se veste com roupas boas. Nós começamos a olhar aquela pessoa como se, olha, é uma pessoa bem-sucedida. Olha, é uma pessoa que tem uma boa aparência, então é uma pessoa importante, é uma pessoa que tem um cargo, tem uma profissão interessante. Então, quando nós começamos a olhar para as pessoas e ver o que elas têm, nós já já vamos começar a nos preocuparmos em ter também, para poder ser também. Então, nós vamos começar a quê? A nos mundificar. Nós vamos aí começar a pôr preço nas pessoas ao invés de valor. Então, quando a gente não só usamos o nosso cargo, os nossos bens para impor ou porque a gente acha que as pessoas vão respeitar pelo que temos e começamos a respeitar as pessoas pelo que elas têm. De novo, estamos servindo a Mamon se fizermos isso. Por quê? Porque conhece-se o bom espírita pelo esforço que ele tem ou que ele faz para dominar suas más inclinações e não pelo valor monetário que ele tem numa conta do banco, não pelo tamanho da casa dele. Então a gente precisa a todo tempo lembrar de valorizar ou deixar de valorizar uma pessoa ou outra pela capacidade moral que essa pessoa tem de exercer o amor pelo seu semelhante. A prioridade que reorganiza tudo. Buscai primeiro a lei de Deus. De Deus é organizar o trabalho, recursos, desejo e relação a partir da justiça e do amor. Jesus também disse numa parte que primeiro nós temos que buscar as coisas dos céus, que as demais nos serão acrescentadas. De novo, que coisas do céu são essas? É a lei, é a moral, é a lei que quanto mais a gente se afasta, mais a gente é infeliz. Quando mais a gente se aproxima, mais somos felizes. Só que nós não nos damos conta disso. E, eventualmente, nós priorizamos algumas buscas pensando numa vantagem aqui nesse mundo, uma vantagem aqui nessa terra. Então, quando nós buscamos
primeiro alguma coisa para nos satisfazer, nós estamos deixando um pouco de lado a lei de Deus. Mas quando nós procuramos fazer alguma coisa para satisfazer um semelhante, aí nós estamos nos aproximando um pouquinho da lei de Deus. Então, buscai primeiro as coisas que vêm do alto, são as coisas morais, são as leis de Deus, da nossa consciência, são os exemplos de Jesus, é o que a gente deveria buscar primeiro. Porque se fizer isso, segundo o próprio Jesus, as demais nos serão acrescentadas. Pessoal, alguém tem algum comentário? Alguém queria acrescentar alguma coisa, interromper? Pode falar. Eu estou falando sozinho, 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 dá a impressão que não tem ninguém. Bom, Aqui. Está muito bem, está muito claro, bem explicado, por isso a gente só está É, prestando e atenção. e é gostoso ficar te ouvindo, assim, qualquer coisa a gente interrompe, pode deixar. tá bom. Mas você pode Falar, provocar também, tá? Pode provocar mesmo. Tá. falar do amor de Deus é sempre bom, né? É, Deus é amor. Bom, o tesouro e a consciência. Da consciência. Tem uma parábola da pérola preciosa que Jesus conta que um comerciante de pérolas que conhecia o valor das pérolas, ele um dia encontrou uma pérola que ele, pelo conhecimento dele, entendia que aquilo era uma coisa muito valiosa. Era um tesouro muito grande. E aí ele vendeu tudo o que tinha, todos os bens que ele tinha, para comprar aquela pérola. Porque ele sabia que depois, com aquela pérola, ele conseguiria tudo o que ele precisaria de volta. Porque aquilo valia muito, muito mais do que parecia. E, e aí ele disse que o reino dos céus é semelhante a isso. Como assim? Então imagina que tudo que temos, todos os bens, tudo que a gente acumulou aqui na Terra fisicamente, se a gente pudesse trocar tudo isso, tudo o que acumulamos, pelos bens celestes, pelos bens dos céus, pelos tesouros dos céus, tudo depois nos seria acrescentado de volta. Tudo que a gente precisa. Então, só que a gente não consegue, né? Ver esse valor, ver que esse trabalho, esse chamado, esse pedido de Jesus para a gente trabalhar na sua seara como sendo uma pérola. Nós não temos o discernimento que o negociante da parábola tinha de conseguir entender que se tudo que temos pudesse ser trocado pelos bens celestes, tudo de volta nós conquistaríamos, tudo nos seria de novo acrescentado. Então, lá na pergunta 614. Jonas, Oi? pode falar um pouquinho? Claro, pode. Eu gosto demais dessa palavra da pérola, demais, porque a gente já fez um estudo uma vez e ficou tão marcado, porque quando volta aí um pouquinho a sua transparência, o último slide aí. Transparência é bom, mais velho do que tudo, né? Cabeça velha, Samir. Aí. Olha só, quem descobre o valor, né, reorganiza a vida. Então, você pensa o sacrifício que é para você conseguir a pérola. Então, a gente vai... Jesus, nas parábolas, é uma sabedoria tão grande, é um material tão rico que ele traz, porque
Porque a gente vai avaliando, quando você vai estudando para criança até, mostrando para criança da evangelização, o caçador de pérolas, ele adentra pelo mar, né? Ele afunda pelo mar, enfrenta os monstros do mar, baleia, tubarão e tudo mais, para chegar lá no fundo, encontrar uma pérola, arriscar ainda não ter nada, né? Encontrar uma ostra e arriscar não ter nada dentro dela. E não é fácil você abrir uma ostra. Aí, quando você abre, você tira a pérola, você tem que voltar e enfrentar os seus monstros de novo e chegar e burilar a pérola ainda para poder vender pelo valor que ela tem que ter. Eu acho de uma grandeza tão grande a gente pensar isso, a gente pensar dessa forma, né? Porque quando nós adentramos o mundo assim, nós vamos enfrentar os monstros de nós mesmos, os nossos monstros íntimos, né? O orgulho, o egoísmo, e a gente encontra o evangelho de Jesus, que é a pérola. Você abre, mas não basta só encontrá-lo, você tem que burilar isso aí e para poder transformar em luz, né? Em luz própria, em luz do outro. Então, eu acho de um valor muito grande quando a gente descobre o valor dessa pérola, que no nosso caso seria mesmo o Evangelho do Cristo, para que nós possamos enfrentar esses monstros depois de conhecer o Evangelho, né? Eu só lembrei disso aí, eu queria falar que a gente deu uma aula de evangelização, assim, eu gosto demais de lembrar disso. E a pérola somos nós, né? Então, voltando para a lei de novo, pergunta 614 do Livro dos Espíritos. O que se deve entender por lei de Deus ou lei natural? Né? Tem de algumas traduções. A lei natural é a lei de Deus. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que ele deve fazer ou deixar de fazer. Ele só é infeliz quando se afasta dela. Aí depois ele pergunta para os espíritos: tá, mas onde está escrito a lei? Aí os espíritos respondem: na consciência. Aí Kardec fala: tá, mas se está na consciência, por que que Jesus veio revelar? Por que que precisou vir Jesus para mostrar para a gente? Então não está na consciência. Aí eles responderam: é que o homem a esquece e a despreza. A lei está lá. A gente sabe o que é certo e o que é errado. É que nem quando você vai passar num sinal vermelho. Tá verde, você tá indo. Tá verde, você tá indo. Aí fica amarelo. Aí você pode pensar assim: olha, acho que não vai dar tempo, eu vou diminuir. Ou você pode pensar: olha, acho que não vai dar tempo, é melhor eu correr. Eu vou correr para poder passar no amarelo, porque no verde já não dá mais. Aí você vai e passa no vermelho, porque já mudou de cor e você estava indo e não tinha mais jeito de voltar. Aí o que você pensa? Tomara que não tenha sido multado, né? Tomara que a câmera não tenha me pego. Tomara que ninguém tenha visto. A gente não pensa, a gente se esquece da lei moral. A gente se esquece de que, nossa, eu acabei de infringir uma regra. Eu acabei de errar, né? Mas não, a gente se esquece. Precisou então que Deus mandasse Jesus para nos lembrar de tudo que está escrito na nossa consciência. Porque é assim, você pode, às vezes, por imperícia, acabar cometendo algum erro, mas toda vez que você comete algum erro, sabendo que você está errado, você sabe que de uma maneira ou outra você está tirando vantagem, você está prejudicando os outros, você está fazendo errado. A consciência acusa. É que a gente acostuma a sempre a ignorar o peso que a consciência está nos trazendo. Você vai acostumando. Primeiro você passa no sinal vermelho, depois você pega um troco errado no caixa, depois você tira uma vantagem aqui, pede um favor de uma coisa que não podia, e você vai acostumando, vai treinando a sua consciência a ignorar a lei. Não pesa mais. Chega uma hora que você
nem percebe mais que está fazendo tudo errado. Então, precisamos ouvir a nossa consciência, né? Está dentro de nós. E nós vamos ser infelizes se nos afastarmos dela. Olha só. Parece que eu, quando estou no supermercado, o caixa entrega o dinheiro, um troco a mais. Olha só, tô tirando vantagem, não tô sendo beneficiado. Tá sendo bom para mim, não tá? Agora, se eu falar assim, nossa, você errou, esse dinheiro não é meu, tô de volta. Ah, eu tô sendo prejudicado, eu tô perdendo dinheiro, né? Não posso pensar assim, mas, né? E a consciência? Quando a gente afasta do bem, nós vamos criando um monstrinho dentro de nós que fica cada vez mais difícil respeitar. Depois começa a ficar cada vez mais difícil de seguir o que deve ser seguido. Então a gente tem que estar fazendo o que Deus está tentando fazer com a gente, o que Jesus tentou ensinar para a gente, que é cada vez mais segurar esse monstrinho que somos nós mesmos, que moramos dentro de nós e que quer fazer tudo errado. E se você deixar, você não controla mais. Que nem criança, quando está sendo educada, você tem que mostrar para a criança que ela tem um limite, que ela não pode fazer aquilo que ela quer. Tem que fazer o que pode e o que deve. Porque se você deixar, depois chega numa idade que não controla mais a criança. As consequências do afastamento. Toda escolha contra a consciência deixa marcas. Primeiro dentro de nós, depois nas relações, nos hábitos, na forma de enxergar a vida. Então nós temos que evitar, né, nos afastar. Nós temos que tentar nos manter o mais próximo que conseguirmos da lei de Deus, para evitar ao máximo ficar longe. Por quê? Porque com o afastamento vem consequências. Vem consequências e pode não ser para essa, pode ser para outra encarnação. Tem uma pergunta que eles fazem, Kardec faz para os espíritos, sobre como discernir o bem e o mal. Qual a definição? Como distinguir o bem e o mal? A resposta dos espíritos: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal é infringi-la. Então, eu já vi gente que define assim: o mal é ausência de bem. E não é, tá? Não, não é. O mal não é ausência do bem. O mal é o mal mesmo, de propósito. É o infringir, é o não observar, é o ir contra a nossa consciência, a lei de Deus. Quando isso ocorre, isso é o mal, né? O contrário do que seria o bem. E tudo o que fazemos pode não ser para essa vida, mas depois a gente vai precisar acertar. Então, existem muitas coisas que são imorais, mas eu posso fazer e ninguém vai ficar sabendo. Ninguém. Ninguém nesse mundo, né? Ninguém encarnado. Nenhuma entidade da justiça, nenhum parente, nenhum amigo, nenhum colega de trabalho vai ficar sabendo, né? Mas e esse monte de espírito que está aqui junto com a gente? E a minha consciência? Depois, numa outra oportunidade, numa outra encarnação, eu vou ter que reparar. Então, se eu pegava dinheiro, vamos supor um crime, se eu pegava dinheiro da merenda das crianças, por consequência disso, as crianças tinham uma comida inferior ao que elas teriam, porque eu estou roubando o dinheiro das crianças, e ninguém viu, ninguém ficou sabendo, como que eu faço para me acertar? Então, numa próxima encarnação, eu posso pedir para vir como um benfeitor que ajuda na merenda das crianças.
para compensar o mal feito. Ou eu posso pedir para vir como sendo uma das crianças que come a merenda que tinha que ser boa e não é porque alguém roubou, para eu sofrer a consequência e abrir o meu olho e entender. Olha como é chato quando a gente prejudica os outros. Então, de qualquer maneira, eu vou ter que corrigir isso. A minha consciência não vai deixar, eu não vou conseguir ficar livre disso. Por mais que eu ache que eu estou tirando uma vantagem que ninguém consegue me pegar, que ninguém consegue ver o que eu estou fazendo de errado. Reconhecer, reparar, perdoar, servir e recomeçar são os movimentos que nos colocam em harmonia com a lei de Deus. Então, eventualmente, nós vamos nos pegar nos afastando, né? Como eu disse, às vezes você começa uma pequena infração aqui, uma outra infração ali, e a hora que você menos percebe, você já está acostumado a ignorar a sua consciência. Como que você faz para você voltar a dar ouvido para sua consciência? Qual que é o caminho de volta? Aí você precisa começar a Ô, reconhecer. Jonas, a Elizabeth, eu acho que ela quer falar alguma coisa, ela quer falar alguma coisa. Ó, só lembrando que cada oportunidade dada para a reparação da lei divina, ela colocou no chat. Fracassar, eu acho que ela quer falar. Pode falar. É que eu não estava vendo a tela É, e eu não volta sabia. de novo. Ela está pedindo, acho que para voltar o slide. Meu notebook está sem áudio. Ela está sem o áudio. Então, só lembrando, não é voltar. Só lembrando que cada oportunidade dada para a reparação da lei divina, fracassar. Ela está sem áudio. Às vezes, né? Nós temos aí um débito que a gente não sabe, né? Não vai ficar para a próxima. Essa aqui eu estou pagando o débito da outra. E às vezes aparecem as oportunidades para a gente cai no nosso colo uma oportunidade de você reparar um mal que você não lembra que fez. E se você não age da maneira correta, não ajuda o seu semelhante, você está fracassando. Você está perdendo a oportunidade de reparar um problema que você nem lembra que causou. É isso, Elizabeth? Sim, é. Bom, o caminho de volta. A gente sabe que, como espíritos imortais, não. Nós devemos, olha só, se alguém estiver ouvindo isso e não for espírita, não vai gostar do que eu vou dizer. Nós devemos perdoar o nosso semelhante. Mas a lei de Deus não vai nos perdoar. Como assim? Como assim? Como assim? Tudo que você fez, você vai pagar. E não só pagar, tá? Você vai precisar reparar, você vai precisar consertar o problema que você fez, vai precisar limpar essa sua consciência do mal e reparar. Então, se você furou o barco, não adianta você se arrepender de ter furado o barco. Você vai precisar tampar o buraco. E não é só tampar o buraco, desfazer o mal que você fez. Você vai precisar tirar a água que entrou no barco também. Então, quando a gente faz um mal para uma pessoa e nenhum problema, nada ocorre com a gente, isso vai ficar na nossa consciência. E de alguma maneira, numa outra encarnação ou nessa, eu vou ter que reparar. Às vezes, olha só, a bondade de Deus nos concede o direito de pagar parcelado ou de diminuir o tamanho da dívida, mas a gente tem que pagar, tá?
Eu lembro de uma história, eu não lembro agora o nome da pessoa, mas era alguém conhecido daqui do mundo espírita, e essa pessoa tinha um problema no dedo. Ela não tinha um movimento no dedo, e ela era inconformada com aquilo. Era inconformada com aquilo, e porque aquilo atrapalhava, aquilo limitava, onde já se viu, as outras pessoas são perfeitas, Deus dá a ela o mecanismo completo, para mim veio faltando um pedaço. E aí, numa reunião mediúnica, veio um espírito e contou para ele que ele tinha cometido um crime dele cortar a mão de diversos escravos que ele tinha. Então, o escravo cometia um crime e ele ia lá e cortava a mão, cortava o braço do escravo que cometia o crime. E para ele se recuperar, para ele entender o problema, para ele aprender o que ele tinha feito, numa próxima encarnação, ele deveria vir sem um braço. Ele ia vir sem o braço para ele poder entender. Mas aí, num tempo entre as encarnações, diante do trabalho, no bem que ele fez, ele foi cobrindo o pecado dele com amor. Né? O amor pode cobrir uma multidão de pecados. E ele foi trabalhando, ajudando, melhorando a si, e ele conseguiu a graça dessa encarnação ele vir só com o dedinho ruim, ao invés de vir faltando o braço. Então, ele estava reclamando que o dedo era um problema, mas o problema era para ser o braço, mas ele conseguiu o benefício de vir com um problema só no dedo. Ou seja, ele tinha um crime muito grande para ele pagar, mas trabalhando no bem, ele diminuiu a pena dele mesmo. Tem um exemplo mais bíblico que Elias, como o profeta Elias, ele uma das coisas que ele mais gostava de fazer era matar os seus inimigos, né? Os profetas que serviam a outros deuses. Tanto que numa situação ele mandou cortar a cabeça de 300 profetas de Baal. Mandou cortar a cabeça. Acumulou aí um débito interessante, né? E daí ele veio em algumas outras encarnações, veio corrigindo, corrigindo, várias outras encarnações para frente, ele veio como João Batista. E que por ironia do destino, será? Também morreu tendo a cabeça decepada. Mas uma só, né? Ele tinha cortado a cabeça de centenas de pessoas. Mas a dele, será que ele precisou de centenas de encarnações cortando a cabeça dele? Não. Mas por quê? Porque ele tinha algum cargo importante, foi perdoado a dívida dele? Não, porque ele trabalhou. Porque ele trabalhou e muito no bem. Aquela oportunidade que a Elizabeth comentou agora há pouco. A gente tem que tomar cuidado para não deixar as oportunidades de trabalho no bem passar, porque a gente não sabe os débitos que tinha e a gente vai aos poucos dando uma diminuidinha nele, porque a gente sabe que como espíritas, o mal que você fez, você vai ter que reparar. Se não nessa, na outra. O Conceição, até que hora que vai a nossa reunião? Silvia? Até umas 7h30, 7h40. 8h30. Até umas 8h30, 8h40, Tá. desculpa. A Conceição abriu o microfone e fechou sem querer. E eu falei o horário de início, desculpa. Até, Então, até 8h45, ô Jonas, tá tranquilo, tá bom? tá. Até o horário que você for. É, até o horário que você for. Isso mesmo, Silvio. Bom, aí uma outra coisa interessante é que a gente vive pedindo paz, né?
nós queremos ter uma noite de paz, um final de semana em paz, que esse ano seja um ano de paz. Mas que paz que a gente quer? Que é que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em paz? Imagina o seguinte: vamos supor, vou pegar a Conceição. A Conceição tem uma vida perfeita, completamente em paz. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não tem, não tem que sair cedo para trabalhar, não tem que se preocupar em pagar as contas, não tem que cuidar de ninguém, não tem dor nenhuma para ir atrás da saúde. Tá tudo, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Bom, se não tem problema nenhum, a Conceição vai vir aqui nessa escola e a hora que ela passar de ano, ela não vai ter aprendido nada, né? Veio na vida a passeio. Então, infelizmente ou felizmente, para a gente poder aprender, a gente precisa fazer alguns exercícios, né? Não adianta você assistir a aula e aí para você mostrar que você aprendeu, você precisa fazer prova disso. Então, por exemplo, como que eu peço para Deus me dar paciência? Como que eu adquiro paciência? Simples, me enclausuro num hotel, num mosteiro, fico escondido lá 6 meses, sem ver ninguém. Você acha que eu vou desenvolver a paciência lá? Não. Lá eu não vou desenvolver a paciência. Eu vou desenvolver a paciência no trânsito, quando alguém me fechar, quando alguém cortar minha frente. Eu vou desenvolver a paciência lá no serviço, quando um coleguinha me dá uma palavra atravessada, quando alguém quiser tirar alguma vantagem em cima de mim. Eu vou exercitar a paciência em casa, com a minha companheira, que nem sempre vai chegar do serviço toda feliz da vida, cheia de amor para dar. E aí eu vou ter que lembrar que nem ela nem eu todo dia vou chegar em casa todo feliz e de vez em quando vou estar um pouco de cara fechada. E eu vou ter que ter o quê? Paciência. Então a gente vai treinar a paciência, a gente vai desenvolver paciência em ambientes de conflito, em ambientes onde a paciência vai ter que ser usada. Então, de verdade, para eu aprender a paciência, eu vou enfrentar momentos onde eu preciso fazer uso dela, onde eu vou enfrentar problemas onde tem ausência de paciência. Uma outra coisa, para eu aprender a administrar o dinheiro, eu vou ter que ficar sem dinheiro. Para eu aprender a administrar a minha saúde, eu vou precisar ficar doente. Então, a ausência de problema não é sinal de paz. Tá? A ausência de problema é ócio. Você não vai nem melhorar e nem ajudar ninguém. Quando você não tem problema nenhum, você estagna, tá? Agora, quando você tem problemas e aprende a lidar com esses problemas, aprende a viver enfrentando e driblando esses problemas, você vai evoluir, tá? E o que nós devemos pedir é o entendimento, é o discernimento do que está acontecendo, do porquê isso está acontecendo e de que isso acontece com todo mundo. Ah, eu bati o carro. Nossa, por que que eu fui? Porque justo eu. Justo eu fui bater o carro e por que não? O que você acha que é melhor que os outros para não ter. Ninguém vai bater no seu carro? Isso é normal. Então, vão bater no carro dos outros, vão bater no seu também. Então, o que nós devemos ter é a serenidade de encarar os problemas, de enfrentar os problemas sem ficar desesperado, sem lamuriar, sem reclamar contra a providência divina. E aí sim, nós vamos viver tranquilos. Mas paz, no sentido de não ter problema, é só não reencarnar, né?
Ou até lá você vai ter problema, porque senão não evolui. Então, problemas nós todos teremos. O que nós devemos fazer é aprender a viver, ou enfrentar e vencer os problemas. Aí, tem duas parábolas aqui. A parábola não, né? Não é parábola. O jovem rico. O jovem rico e o Zaqueu. Vamos comentar as duas simultaneamente para encerrar, que o horário já está adiantado. Os dois eram ricos. O jovem rico chegou até Jesus e pediu para que o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Aí Jesus falou: Ué, mas é só você fazer o que está escrito na lei e nos profetas. Tá, e o que que é? Olha, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Aí o moço falou: Ah, mas isso eu já faço. Isso eu faço desde que eu era menino. Aí Jesus percebeu que tinha mais alguma coisa ali. Ele estava meio que tentando Jesus. Aí Jesus falou para ele: Então vende tudo que tem e dá aos pobres e me segue. Aí ele ficou triste. Aí foi mais do que ele imaginava. Aí Jesus disse que era mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Por quê? Porque quem tem dinheiro não vai para o céu? Não. Vai. Mas vai enfrentar a prova da riqueza, que é uma das provas mais difíceis de serem enfrentadas. Mas o problema é que o jovem tinha no dinheiro. O texto bíblico deixa claro que era uma pessoa de bem, não era um criminoso. Ele sempre viveu, fez tudo direitinho, era um exemplo, mas ele tinha no dinheiro uma segurança, ele dava para o dinheiro uma importância, a mamon, que era mais importante o dinheiro do que servir a Jesus, seguir a Jesus. Enquanto que Zaqueu era mais rico ainda. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. E só que Zaqueu era mal visto. Ao contrário do moço rico, Zaqueu era tido como um bandido. Ele tinha uma estigma muito grande. Primeiro que cobrador de imposto, era comum que o cobrador de imposto fosse corrupto e pegasse mais dinheiro do que devia, pegasse para ele o dinheiro. E os cobradores de impostos eram ricos por causa disso, porque ficavam com parte do imposto cobrado. E segundo, que o imposto que ele cobrava era para Roma, que era o, a, o Estado que estava oprimindo os judeus. Então, era duplamente mal visto a profissão do Zaqueu. E ele ainda era o chefe dos publicanos, era o pior dos piores na visão do povo. E ele subiu em cima da árvore da figueira brava para ver Jesus e pediu para. E Jesus, né, foi lá pousar hoje na tua casa. E quando ele entra na casa de Zaqueu, a recepção é diferente. Zaqueu, tudo que ele tinha, ele usava para fazer as coisas da maneira correta. E ele não queria ter a consciência pesada. Consciência. Lá onde está escrito a lei de Deus. Ele não queria ter a consciência pesada. Se alguém eu prejudiquei, se eu, em alguma pessoa, de alguma maneira eu prejudiquei, eu vou restituir quadruplicadamente o que eu fiz de mal. Eu não quero ter nenhuma pendência. Eu não quero ter nenhum mal me acusando. Então, mesmo ele tendo dinheiro, mais ainda do que o jovem rico, o comportamento dele perante o dinheiro era diferente. O dinheiro para ele era um meio de fazer o bem e não uma posse que ele tinha para satisfação dele, para satisfação própria. Era uma ferramenta. Então, para preservar a consciência, que é onde está escrita a lei de Deus, Zaqueu se preocupava em não prejudicar ninguém.
Então, viver segundo a lei é uma ideia que a gente chama de espiritualizar a matéria. O que eu tenho, a posse, o bem, se for utilizada para o bem, para servir a Deus, para ajudar os meus irmãozinhos, eu estou espiritualizando a matéria. Eu estou pegando uma coisa que é material e transformando num bem espiritual. É essa atitude que nós devemos ter, de espiritualizar a matéria, e não de materializar o espírito, ou seja, transformar as coisas santas em material. E quem governa a minha vida, para tudo que nós formos fazer, todas as atitudes, todas as decisões, sempre lembrar de perguntar se é justo, se eu vou ajudar alguém com isso, se eu vou prejudicar alguém com isso, se só eu vou tirar vantagem, se eu estou sendo egoísta com isso. E aí eu vou saber se quem está governando a minha vida é Deus ou Mamon. Então é isso. Essa é a mensagem de hoje. Muito bom. Deixa eu deixar abrir aqui. Dificuldade para abrir. Você abriu e fechou. Uhum. Abriu. Abriu? Abriu? Abriu. Então tá. Muito bom, Jonas. Muito bom. A Foi gente ótimo. explorou bem aí essa partezinha pequenininha que parece que não tem nada, né? Para a gente ver o que é que nós vamos ver disso. E, no entanto, a gente aprende muita coisa mesmo. Então, a gente está agradecido, tá, Jonas? Muito obrigada aí, mais uma vez, pela sua participação. E Eu a que gente agradeço. agradece muito mesmo. Foi muito bom, tá, Jonas? Muito bom. Obrigado. Está chegando a hora da gente encontrar, né? Está faltando pouquinho agora. É um mês. Um mês, está faltando um mêsinho, 30 dias só. Se Deus quiser, estaremos aí. Dizer para a Mônica aí, que está visitando a gente aí, Mônica, o Paulinho contou para a gente, né, do momento que vocês estão passando, que entregaram aí uma amiga para o plano espiritual, de volta para o plano espiritual, né? É uma coisa difícil da gente passar, mas assim, é muito amparado, né? Nós somos muito amparados, quem fica e quem vai também, né? É A gente verdade. aproveita as vibrações aí do nosso estudo e se fortaleça, fortalecendo também a irmã que foi, né? Que foi para a Sim, com parte certeza. espiritual, né? Esse momento, né? Esse momento de estar junto com vocês, está sendo muito acolhedor mesmo. Foi muito bom. Graças a Deus. Venha sempre, tá? Venha sempre. A gente está aqui toda terça-feira, nesse horário. E especificamente, gente, semana que vem nós não estaremos. Vocês estão me Certo. ouvindo? Porque semana que vem nós temos a nossa Semana Espírita aqui em Patinga. Então, muitos de nós estaremos lá na Semana Espírita, tá? Mas, assim, na sequência, a gente vai estar aqui toda terça-feira, 19h30, tá, Mônica? Aí a gente aguarda e Ok. fique bem aí, né? Fique bem aí com essas vibrações. Tá bom, gente? Então, semana Muito que bom. vem nós. Tá Boa jóia. noite. Boa noite, obrigada por você ter vindo. Tá, gente? Semana que vem, então, nós não estaremos aqui no nosso estudo, tá? A nossa Semana Espírita, que acontece aqui em Patinga, aqui na Casa Espírita do Bom Retiro. E terça-feira, é a minha filha que vai estar falando, né? A Cíntia. Mas nós teremos a semana toda de palestra, culminando com o seminário no sábado. Então, quem estiver por perto aqui na região, na cidade, vamos prestigiar, que é um momento muito bacana de confraternização e de tudo. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece para que a gente possa encerrar, continuando a nossa corrente de vibração, de sintonia com a espiritualidade maior. Nós agradecemos ao Pai que nos concede, Senhor, essa encarnação e nos concede também todo esse material
todo esse lenitivo consolador que é a doutrina espírita, que clareia para nós os ensinamentos do Mestre. Muito agradecido nós somos a Deus por isso, por nos permitir nessa caminhada conhecer esse material, conhecer o Evangelho do Cristo e caminhar junto a amigos que o estudo nos trouxe, que o NEP nos trouxe, e que estamos aqui de mãos dadas, formando uma só corrente de luz, de fraternidade, de consciência, de estudo, para que possamos sermos melhores a cada dia. Muito obrigado, Senhor, que a nossa noite de sono seja refazedora para o nosso corpo e de muita sapiência para o nosso espírito nas colônias espirituais. Muito obrigada, que assim seja. Que assim seja. Boa noite, gente. Fique com Deus. Boa noite.